A noite caía sobre São Paulo como um véu pesado, as luzes da metrópole pulsando como um coração de vidro e aço. No 40º andar de um arranha-céu que perfurava as nuvens, a chuva batia contra a vidraça panorâmica, traçando caminhos sinuosos que se assemelhavam a lágrimas. Lá dentro, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante da cidade incansável. Heitor não olhava para a vista. Seus olhos frios e calculistas estavam fixos em um único objeto sobre a mesa de mogno polido. Um diário antigo, de capa de couro gasta pelo tempo e pelas mãos que o escreveram. Esta era a sua verdadeira herança. Não as contas bancárias em paraísos fiscais ou os imóveis discretamente adquiridos ao longo dos anos. A herança que seu pai lhe deixara era um sussurro do passado, uma crônica detalhada de traição e ruína. Ao lado do diário, uma única fotografia desbotada mostrava um homem sorridente, de ombros largos e olhar confiante, abraçado a uma mulher de beleza estonteante. Seus pais, felizes antes da tempestade, antes da família Monteiro. Os Monteiros eram a realeza de São Paulo, uma dinastia construída sobre o café, o aço e, como Heitor sabia muito bem, sobre os ossos daqueles que ousaram confiar neles. Eram filantropos aos olhos do público, seus nomes estampados em museus e hospitais. Para Heitor, eram arquitetos de sua dor, os autores da tragédia que o transformou no homem que era hoje. Uma sombra com um propósito, um fantasma alimentado por uma sede de vingança que o tempo não conseguiu apagar, apenas refinar. Por 20 anos, ele viveu sob o peso daquele silêncio. Um exílio autoimposto, onde cada dia era um passo em seu meticuloso plano. Ele aprendera a se mover sem ser notado, a ouvir sem ser visto e a esperar com a paciência de um predador. Agora, o tempo da espera havia acabado. Ele pegou o diário, o couro frio contra sua pele. Cada página era um prego no caixão que ele construiria para a família Monteiro. A chuva lá fora começou a diminuir, dando lugar a uma calma gurenta. A caçada estava prestes a começar. O silêncio, finalmente, seria quebrado. 20 anos. Para a maioria das pessoas, era uma vida inteira. Para Heitor, fora um único e longo suspiro, contido no peito à espera do momento certo para ser liberado. Ele não viveu no luxo que o dinheiro de seu pai poderia proporcionar. Em vez disso, escolheu a sombra, um apartamento espartano em um bairro antigo de Lisboa, onde o cheiro do Tejo se misturava com o de livros velhos e pólvora. Lá, ele se refez. O menino assustado que viu seu mundo desmoronar deu lugar a um homem forjado em disciplina e propósito. Ele aprendeu com os melhores. Um ex-agente do Mossad ensinou-lhe a arte da vigilância e da discrição. Um mestre de xadrez russo aprimorou sua mente estratégica, ensinando-o a pensar 10 movimentos à frente. Um hacker recluso mostrou-lhe como as verdadeiras guerras do século XXI eram travadas, em um campo de batalha de zeros e uns. Heitor não queria apenas a fortuna dos Monteiros, ele queria desmantelá-los, peça por peça, usando a lógica fria e implacável que eles mesmos aplicaram para destruir sua família. Seu retorno a São Paulo foi tão silencioso quanto sua partida. Ele se instalou em um galpão restaurado na Mooca, um bairro operário que pulsava com a história da cidade, um lugar onde um rosto novo não levantava suspeitas, apenas curiosidade passageira. O espaço era um santuário para seu plano. Paredes cobertas por mapas da cidade, organogramas da Corporação Monteiro, fotos de cada membro da família e de seus associados, conectadas por fios vermelhos que teciam uma teia de vulnerabilidades. No centro de tudo, a imagem de Coronel Afonso Monteiro, o patriarca. Um homem de cabelos prateados e sorriso afável, cuja imagem pública de benfeitor escondia a crueldade de um tubarão. Ao seu lado, seu filho e herdeiro, Ricardo Monteiro, o CEO arrogante e impulsivo, viciado em risco e poder. A peça que Heitor sabia que seria mais fácil de derrubar. E por fim, a matriarca, Beatriz,
a eminência parda da família, cuja inteligência social e rede de contatos eram a verdadeira fortaleza dos Monteiro. Enquanto a alta sociedade paulistana via os Monteiros como pilares de caridade e progresso, Heitor via a podridão sobre o verniz. Ele passara anos estudando seus relatórios financeiros, suas transações, suas vidas pessoais. Sabia de cada amante, cada investimento de risco, cada favor trocado nos corredores do poder. A primeira peça de seu dominó seria um homem chamado Otávio Neves, o chefe de segurança pessoal de Ricardo. Otávio era leal, mas sua lealdade tinha um preço, e sua fraqueza, um vício secreto em jogos de azar online de altas apostas, era a porta de entrada perfeita. Heitor não abordou diretamente. A sutileza era sua arma. Ele criou um perfil falso em uma das plataformas de pôquer preferidas de Otávio, um jogador misterioso com uma sorte quase sobrenatural. Por semanas, ele o deixou ganhar, inflando seu ego e sua ganância. Depois, lentamente, começou a virar o jogo. As perdas de Otávio se acumularam, transformando-se de frustração em desespero. Quando a dívida atingiu um valor que ele jamais poderia pagar, a isca estava pronta. Uma mensagem anônima chegou ao celular de Otávio. Seus problemas financeiros podem desaparecer. Preciso apenas de uma informação, uma pequena falha na segurança do seu chefe, um itinerário não oficial, uma conversa privada. O anzol fora lançado. Agora, Heitor observava de seu santuário na Mooca, os olhos fixos nas telas que monitoravam as comunicações, esperando o peixe morder. O silêncio que antecedia a primeira rachadura na armadura dos Monteiro era ensurdecedor. Otávio Neves suava frio, apesar do ar-condicionado de seu carro de luxo. A mensagem anônima em seu celular parecia queimar em seu bolso. Lealdade era uma palavra bonita, mas as planilhas de suas dívidas eram uma realidade brutal. A família Monteiro pagava bem, mas o abismo que ele cavara para si mesmo era fundo demais. Com as mãos trêmulas, ele digitou uma resposta. Não eram palavras, apenas um arquivo criptografado contendo o itinerário de Ricardo para a semana seguinte. A informação crucial estava lá, escondida entre compromissos oficiais. Uma reunião secreta em um hangar privado no Campo de Marte, com um grupo de investidores internacionais de reputação duvidosa. Era um acordo que Ricardo estava fechando pelas costas do próprio pai. Um projeto imobiliário agressivo que envolvia a desapropriação de uma área de proteção ambiental. O tipo de negócio que mancharia para sempre a imagem pública dos Monteiros se viesse à tona. Segundos depois de enviar, uma notificação de transferência bancária iluminou sua tela. A quantia era o suficiente para quitar suas dívidas mais urgentes. O alívio que ele sentiu foi imediato, mas logo foi substituído por um gosto amargo de pavor. Ele havia vendido sua alma. No galpão na Mooca, Heitor observava a transferência de dados com uma calma gélida. A informação era ainda melhor do que ele esperava. Ricardo, em sua arrogância, estava prestes a entregar-lhe a primeira faca. Por um instante, o rosto de seu pai brilhou em sua memória. O sorriso fácil, o som de sua risada ecoando pela casa antiga que eles perderam. A lembrança não trouxe calor, apenas um reforço de sua determinação. A vingança não era uma paixão ardente, era uma equação a ser resolvida, uma dívida a ser cobrada com juros de dor e humilhação. Ele não sentia prazer, apenas a sombria satisfação de uma peça se encaixando perfeitamente no tabuleiro. Seu próximo passo não era expor Ricardo, mas sim plantar a semente da discórdia. Para isso, ele precisava de um veículo. Ele encontrou em Helena Vargas, uma jornalista investigativa conhecida por sua tenacidade. Helena era a filha do antigo advogado de seu pai, um homem que fora arruinado profissionalmente por se recusar a compactuar com a farsa dos Monteiro após o acidente. Heitor sabia que Helena carregava sua própria desconfiança silenciosa em relação à família. Ele enviou-lhe um e-mail anônimo de uma conta segura, contendo não a informação completa, mas uma migalha de pão, a data, a hora e uma pergunta simples. O que o herdeiro dos Monteiro, um conhecido defensor de causas ambientais em público, estaria fazendo numa reunião secreta com conhecidos desmatadores da Amazônia?
Ele não deu a localização, mas apenas o suficiente para despertar a matilha. Ele conhecia o instinto de Helena. Ela não descansaria até encontrar a resposta. Enquanto isso, na mansão dos Monteiro, no Morumbi, o clima era de celebração. Ricardo exibia-se durante o jantar falando de um fundo de investimento verde que sua empresa estava lançando, uma jogada de mestre em relações públicas. Coronel Afonso o observava com um misto de orgulho e cautela. Havia algo na autoconfiança excessiva do filho que o deixava inquieto. A arrogância é a armadura dos tolos, meu filho. Ele disse, a voz suave, mas com um peso de advertência. Ela protege de tudo, menos de si mesma. Ricardo apenas riu, descartando o conselho como o pessimismo de um velho. Mal sabia ele que, do outro lado da cidade, uma jornalista começava a puxar um fio solto em sua tapeçaria de mentiras, e o pântano, de um passado que todos acreditavam estar enterrado, preparava seu próximo movimento, com a precisão de um cirurgião empunhando um bisturi. A pista anônima era como um anzol na mente de Helena Vargas. Ela passou os 2 dias seguintes em um frenesi de investigação, mergulhada em sua rede de contatos, trocando favores e conectando pontos que ninguém mais via. A menção a desmatadores a levou a rastrear a chegada de jatos particulares de conhecidos magnatas do agronegócio. Um de seus contatos na torre de controle do Campo de Marte, devendo-lhe um favor antigo, confirmou um plano de voo sigiloso para um hangar afastado, registrado em nome de uma empresa de fachada. O nome da empresa, após algumas horas de pesquisa em registros corporativos, a levou a uma subsidiária discreta das indústrias Monteiro. Helena tinha a localização. Ela sentia o cheiro do furo jornalístico do ano. Mas Heitor estava, como sempre, um passo à frente. Seu objetivo não era a exposição pública, ainda não. A humilhação em massa viria depois. Seu primeiro golpe precisava ser cirúrgico, interno, projetado para corroer a confiança que era a argamassa do Império Monteiro. Usando um telefone pré-pago e um distorcedor de voz, ele fez uma ligação para uma única pessoa, o próprio Coronel Afonso Monteiro. A ligação foi curta, as palavras escolhidas com a precisão de um veneno. Seu filho está no hangar 3 do Campo de Marte, vendendo o nome da sua família para os mesmos abutres que você passou a vida inteira mantendo à distância. Ele se tornou um risco. Talvez queira ver com seus próprios olhos. E desligou. A mensagem foi desenhada para soar como um aviso de um velho aliado, alguém de dentro do círculo de poder, o que a tornava infinitamente mais alarmante do que uma denúncia anônima qualquer. Dentro do hangar mal iluminado, Ricardo Monteiro gesticulava com grandiosidade, apresentando seu projeto em um telão para os 3 investidores de cara amarrada. O ar cheirava a querosene e ambição desmedida. Com o nosso nome e o capital de vocês, o governo não terá escolha a não ser aprovar. A imagem pública é apenas uma ferramenta, ele dizia com um sorriso presunçoso. Foi nesse exato momento que as portas metálicas do hangar se abriram com um rangido alto, inundando o local com a luz do fim de tarde. Na silhueta recortada contra a luz estava a figura imponente do Coronel Afonso, ladeado por 2 seguranças. O sorriso de Ricardo congelou e depois se desfez. O pânico em seus olhos foi visível. Os investidores se levantaram abruptamente, reconhecendo o verdadeiro poder que acabara de entrar na sala. A voz de Afonso era baixa, quase um sussurro, mas cortou o ar como vidro. Ricardo, que bela iniciativa! Não era um elogio, era uma sentença. Ele nem sequer olhou para os investidores, seu olhar fulminante estava cravado no filho. Reunião encerrada, ele decretou. Os magnatas, percebendo o perigo de se verem no meio de uma guerra familiar, dispersaram-se em silêncio, deixando pai e filho a sós no vasto espaço vazio. De seu galpão, Heitor assistia tudo por uma microcâmera que Otávio, sem saber, havia carregado em uma caneta. Ele observou o rosto de Ricardo passar da arrogância para a humilhação pura. Viu a fúria contida de Afonso, a fúria de um rei que descobre um traidor na sua própria linhagem. A revelação para a família Monteiro era devastadora. Havia um informante em seu círculo mais íntimo. A fortaleza tinha sido violada. Para Heitor, a reviravolta era a prova do seu conceito. Ele não precisava de um exército. Ele seria o vírus que faria o sistema devorar a si mesmo. A guerra não seria travada com balas, mas com segredos.
e ele possuía o arsenal mais perigoso de todos. O trajeto de volta para a mansão foi feito em um silêncio sepulcral. O interior do Rolls Royce, normalmente um casulo de luxo e poder, transformou-se em uma câmara de tortura psicológica. Ricardo olhava fixamente para a paisagem urbana que passava borrada pela janela. O rosto uma máscara de fúria e humilhação. Cada tentativa de formular uma desculpa, uma justificativa, morria em sua garganta sobre o peso do olhar gélido de seu pai. Afonso não disse uma palavra. Ele não precisava. Sua decepção era uma presença física no carro, densa e sufocante. Ele não estava apenas irritado com a imprudência do filho, estava apavorado com a revelação de que seu império, construído com décadas de controle absoluto, era vulnerável. Alguém os observava de dentro, alguém com conhecimento e acesso. Assim que as portas da mansão se fecharam, a calma fria de Afonso se estilhaçou, dando lugar a uma tempestade controlada. Ele convocou seu chefe de segurança e conselheiros mais próximos para uma reunião de emergência na biblioteca. A ordem foi clara: uma varredura completa em todos os sistemas de comunicação, a investigação de cada funcionário com acesso a informações sensíveis e a revisão de todos os protocolos. Afonso agora olhava para todos com um novo véu de desconfiança. "Temos um rato em nosso navio", ele declarou, a voz ressoando entre as estantes de livros. "E eu vou afogar este navio inteiro se for preciso para encontrá-lo." Sua paranoia, antes uma ferramenta de negócios, agora se tornava uma obsessão. O primeiro a sentir a pressão foi Otávio Neves, que foi submetido a um interrogatório velado pelo próprio coronel, que queria saber cada detalhe da segurança, falha, de seu filho. Otávio sentiu o laço da forca se apertando em seu pescoço. Ricardo, por sua vez, foi exilado de seu próprio reino. Afonso o removeu da liderança do novo projeto de expansão e o colocou sob supervisão direta. Um golpe devastador em seu ego. A humilhação, no entanto, rapidamente se transformou em uma raiva ardente. Ele não se importava tanto com o negócio fracassado, mas sim com a audácia de quem o expôs. Determinado a provar seu valor e encontrar o traidor para limpar seu nome, Ricardo iniciou sua própria investigação paralela e imprudente. Ele começou a pressionar seus contatos, a fazer perguntas indiscretas e agir com a sutileza de um elefante em uma loja de cristais, criando ainda mais instabilidade e chamando a atenção indesejada para os cantos escuros dos negócios da família. Enquanto isso, Helena Vargas sentia-se como se tivesse chegado ao local de um terremoto apenas para sentir os tremores secundários. Ela perdeu a cena principal no hangar, mas as consequências eram evidentes. Sua matéria agora não era sobre um acordo duvidoso, mas sim sobre a fissura exposta na dinastia Monteiro. Ela percebeu que o informante anônimo não era um simples delator, era um manipulador de eventos, um jogador de xadrez que a usara como um peão para dar cheque no rei. A constatação a deixou desconfortável, mas também mais intrigada. Quem teria o poder e a audácia para orquestrar algo assim? Sua investigação mudou de foco. Ela não queria mais apenas expor os Monteiro. Ela queria descobrir quem era o maestro por trás daquela orquestra do caos. Do seu posto de observação, o Heitor analisava cada reação com precisão analítica. A paranoia de Afonso, a imprudência de Ricardo, a nova direção na investigação de Helena. Tudo estava se desdobrando conforme o previsto. O sistema imunológico do Império Monteiro estava atacando a si mesmo. Seu ajuste foi sutil. Ele recuou para as sombras, permitindo que o veneno que injetara fizesse o seu trabalho. O próximo passo não seria uma ação, mas sim uma reação à desordem que ele criara, usando a desconfiança mútua dos seus inimigos como sua nova arma. Com a família Monteiro voltada para dentro, caçando fantasmas em seus próprios corredores, Heitor finalmente encontrou tempo para se dedicar ao cerne de sua herança, o diário de seu pai. As páginas não continham apenas a dor da traição, mas também segredos empresariais. Entre as anotações, uma subtrama crucial começou a emergir. Seu pai não era apenas um amigo ou um funcionário de confiança de Afonso Monteiro. Ele era o sócio fundador, o cérebro por trás da inovação que lançou o império.
A herança silenciosa não era apenas sobre vingança, era sobre a restituição de um legado roubado. O diário continha referências codificadas a documentos originais, contratos e o número de uma conta bancária suíça esquecida, onde a participação inicial de seu pai fora depositada e depois supostamente liquidada em uma transação fraudulenta. De repente, o objetivo de Heitor se expandiu. Ele não queria apenas destruir os Monteiro, ele queria apagar o nome deles dos livros de história e reescrevê-los com a verdade, reivindicando o que era de sua família por direito. A caçada agora tinha um novo rumo: encontrar as provas físicas que seu pai escondeu décadas atrás. Enquanto Heitor abria uma nova frente de batalha, um novo e formidável jogador entrava no tabuleiro: Beatriz Monteiro. A matriarca, até então uma observadora silenciosa, percebeu que a reação de seu marido e filho era puramente tática. Afonso procurava um rival de negócios. Ricardo procurava um traidor. Nenhum deles considerou a possibilidade de o ataque ser pessoal, uma ferida do passado que voltara para assombrá-los. Beatriz, cuja força não residia em planilhas financeiras, mas na compreensão da natureza humana, sentia o cheiro de vingança no ar. Ela começou sua própria investigação, discreta e letal. Em vez de contratar seguranças, ela reativou sua rede de contatos na alta sociedade, conversando com velhos amigos, viúvas de antigos sócios, pessoas que se lembravam dos primórdios da empresa. Ela não procurava por um vazamento de dados, procurava por um nome, uma história, um fantasma que pudesse ter um motivo para odiá-los com tanta profundidade. O radar de Heitor, focado em tecnologia e finanças, não estava preparado para detectar a ameaça que se movia pelos salões de chá e jantares de gala. Para Helena Vargas, a situação se tornou perigosa. A muralha de silêncio erguida pelos Monteiro era impenetrável. Pior, seu editor-chefe a chamou para uma conversa. Ele falou sobre responsabilidade jornalística, pressão dos anunciantes e não cutucar onça com vara curta. A mensagem era clara: a família Monteiro era um pilar financeiro do jornal. Continuar a investigação significaria arriscar seu emprego. O desafio agora era moral e profissional. Recuar seria trair seus próprios princípios, mas avançar poderia significar o fim de sua carreira. Ou pior. A ameaça velada fez perceber que a história era ainda maior do que ela imaginava, e sua determinação se solidificou. Ela continuaria, mas agora por conta própria, operando nas sombras, assim como sua misteriosa fonte. O elo mais fraco de Heitor, Otávio Neves, tornara-se um risco incalculável. Consumido pelo medo de ser descoberto na investigação interna, ele começou a beber mais, a cometer pequenos erros. Heitor o observava de longe, sabendo que o pânico de Otávio poderia comprometer tudo. O desafio era o que fazer com ele. Cortá-lo significaria perder um ativo valioso dentro da fortaleza inimiga. Mantê-lo significaria arriscar que ele confessasse tudo sob pressão. Heitor decidiu por um terceiro caminho: usar o medo de Otávio como uma arma, empurrando-o para plantar desinformação e aprofundar a paranoia do coronel Afonso, transformando o passivo em um ativo ainda mais potente, embora perigosamente instável. As pistas no diário levaram Heitor a um subúrbio tranquilo e arborizado, a uma casa modesta onde vivia o Sr. Anselmo, o antigo contador de seu pai. Encontrar o homem de 70 anos cuidando de suas rosas foi como ver um fantasma de sua infância. Heitor se apresentou com um nome falso, mas o olhar de reconhecimento nos olhos de Anselmo foi instantâneo, seguido por uma onda de pânico. A conversa na varanda foi carregada de uma tensão quase insuportável. Heitor precisava de informações sobre os documentos que provariam a sociedade de seu pai, mas cada pergunta era uma facada na consciência do velho contador. O dilema de Anselmo era visível em suas mãos trêmulos: a lealdade à memória de um amigo traído contra um medo paralisante do que os Monteiro poderiam fazer à sua família. Eles não são como eram antes, rapaz, sussurrou Anselmo. O poder os transformou em monstros. Esquecer é a única forma de sobreviver. Para Heitor, o dilema era outro. Ele via o terror nos olhos do homem e, por um breve momento, a armadura de sua vingança rachou. Forçar aquele homem a reviver o trauma era um ato de crueldade. Mas recuar significaria profanar a memória de seu pai. Eu não peço que lute, disse Heitor, a voz mais suave do que pretendia.
Peço apenas que me dê a arma que meu pai lhe confiou. Deixe que eu lute por todos nós. Do outro lado da cidade, em um apartamento luxuoso com vista para o Parque Ibirapuera, Beatriz Monteiro participava de um chá com a viúva de um antigo diretor do conselho. A conversa fluía entre amenidades e fofocas, mas por baixo da superfície era um interrogatório sutil. Beatriz sondava com elegância sobre os velhos tempos, mencionando o pai de Heitor casualmente. A viúva, uma mulher que nutria seu próprio ressentimento silencioso pela forma como seu marido fora descartado por Afonso, jogava o mesmo jogo. Ah, sim, o pai daquele pobre menino, a alma da empresa, ela comentou, com uma inocência fingida. Afonso sempre foi o rosto, mas o seu amigo era o coração. Uma pena como o coração parou de bater tão de repente. A frase, carregada de subtexto, confirmou as suspeitas de Beatriz. O ataque não era aleatório, era uma assombração. Seu dilema emocional era profundo. Revelar suas suspeitas a Afonso, admitindo que uma semente plantada por ele décadas atrás gerou uma árvore venenosa, ou continuar sua investigação sozinha, protegendo o marido da verdade, mas deixando a família vulnerável. Após ser oficialmente afastada do caso por seu editor, Helena viu-se em uma encruzilhada. A ética jornalística que sempre a guiara não era suficiente para derrubar o muro dos Monteiro. Desesperada, ela marcou um encontro em um café movimentado com um ex-contato, um hacker conhecido como Vector, um homem que vivia na zona cinzenta da legalidade. O dilema dela era claro. Para expor a verdade, ela precisaria sujar as mãos? Eu não trabalho de graça. E não roubo receitas de bolo, jornalista. Se você me contratar, estará cruzando uma linha da qual não há retorno, disse Vector com um sorriso cínico. Olhando para o rosto dele, Helena sentiu o peso da sua decisão. Ela estava se tornando o tipo de pessoa que costumava caçar, usando métodos questionáveis para um bem maior. A hesitação durou apenas um segundo. Eu quero tudo o que você puder encontrar sobre as finanças ocultas das indústrias Monteiro. A linha havia sido cruzada. Na mansão, a relação entre Afonso e Ricardo atingira ao ponto de congelamento. Em uma reunião tensa, Afonso desfez uma decisão de Ricardo em público na frente de outros diretores, tratando como um estagiário incompetente. Mais tarde, Ricardo o confrontou. "Você está me humilhando?" ele gritou. Afonso permaneceu impassível. "Estou protegendo esta família da sua arrogância. A confiança, meu filho, não é um direito de primogenitura, é conquistada, e você perdeu a sua." O dilema de Ricardo era torturante. Submeter-se à autoridade esmagadora, engolendo orgulho, ou rebelar-se, arriscando um rompimento total que poderia destruí-los a ambos. A semente da discórdia plantada por Heitor havia germinado, transformando a casa dos Monteiro num campo de batalha emocional. Dias depois do encontro, um envelope anônimo chegou para Heitor. Dentro, uma única chave antiga e enferrujada e um bilhete com uma caligrafia trêmula de Ansalmo. Banco Mercantil, Centro, Caixa 734, pseudônimo, Ulisses. Que Deus o perdoe e te proteja. A chave era fria e pesada em sua mão, um artefato de um passado enterrado. Heitor sabia que acessar aquela caixa de segurança era o movimento mais arriscado que faria até agora. O Centro Velho de São Paulo era um labirinto, e o Banco Mercantil, uma instituição antiga com conexões profundas com as famílias tradicionais, incluindo os Monteiro. Tentar abrir a caixa sem um planejamento meticuloso seria como entrar na jaula do leão. Enquanto começava a traçar sua estratégia de infiltração, seu sistema de segurança o alertou para uma anomalia. Uma sonda, sutil e elegante, tentava mapear sua rede. Não tinha a força bruta de uma varredura corporativa. Era obra de um especialista. Um fantasma digital como ele. A entrega o atingiu como um soco. Ele não estava mais sozinho no jogo. Havia um terceiro jogador no tabuleiro. Alguém cuja identidade e intenções eram um perigoso ponto de interrogação. Esse novo jogador era, em parte, Helena. Com os recursos de Vector, ela mergulhou fundo nas artérias financeiras dos Monteiro. Depois de dias navegando por firewalls e empresas de fachada, eles encontraram o que procuravam: um livro caixa fantasma. Nele, uma série de pagamentos mensais, vultosos e ininterruptos há 20 anos para uma corporação nas Ilhas Caimão, chamada Silêncio S.A. O nome era um escárnio, uma piada cruel que apenas o assassino poderia entender.
Para Helena, era prova de que o acidente, na verdade, foi uma aquisição hostil paga com dinheiro sujo. A trilha do dinheiro era a pista que ela precisava. Ela agora tinha um alvo concreto, um fio que, se puxado, poderia desvendar toda a tapeçaria de crimes dos Monteiro. A tensão de possuir uma informação tão explosiva era imensa. Um movimento em falso e ela não apenas perderia a história, mas talvez a própria vida. Beatriz, por sua vez, continuava sua escavação arqueológica nas memórias da elite paulistana. Em um almoço beneficente, conversando com a matriarca de uma família rival, ela finalmente encontrou o que procurava. "Lembro-me do primeiro sócio de Afonso", disse a senhora entre um gole de champanhe. "Eduardo, um visionário", diziam. Tinha um filho pequeno, um menino adorável. Tão trágico que aconteceu. Depois do acidente, Afonso prosperou, não é mesmo? O nome, Eduardo, o filho. A suspeita de Beatriz se solidificou numa certeza aterrorizante. O inimigo não era um concorrente, era um herdeiro. Um herdeiro da dor que eles mesmos criaram. Sua caçada agora tinha um rosto, ainda que perdido nas brumas do tempo. Ela precisava encontrar aquele menino antes que ele terminasse o que claramente havia começado. A paranoia de Afonso, habilmente alimentada por Heitor através de Otávio, atingiu o pico. Uma informação falsa sobre um diretor mais leal dele, plantada por Heitor, sugeria que ele estava vendendo informações para um conglomerado chinês. Cego pela desconfiança, Afonso agiu impulsivamente. Ele demitiu o diretor de forma sumária e humilhante, baseando-se em provas forjadas que Heitor garantiu que fossem encontradas. A ação criou o caos dentro da empresa. Aliados se tornaram inimigos, a moral despencou e Ricardo assistiu, horrorizado, seu pai começar a amputar os próprios membros do império. A tensão na família Monteiro não era mais uma fissura, era um abismo que se alargava a cada dia. E Heitor observava das sombras, regando as sementes da destruição que ele mesmo plantara. A investigação de Helena sobre a Silêncio S.A. a levou por um labirinto de registros offshore até finalmente um nome familiar: o escritório de advocacia que consolidou a fortuna dos Monteiro décadas atrás. Mergulhando nos arquivos digitais do escritório com a ajuda de Vector, ela encontrou referências a uma reestruturação societária antiga, datada de poucos meses antes da criação da empresa fantasma. E lá estava o nome que mudaria tudo: Eduardo, listado como sócio retirante. Helena agora tinha a mesma peça do quebra-cabeça que Beatriz, o nome do parceiro esquecido. Sua história deixou de ser sobre um crime financeiro e se tornou a crônica de um expurgo. A conexão era clara. A Silêncio S.A. fora criada para apagar Eduardo da história e, provavelmente, para silenciar qualquer um que soubesse a verdade. Enquanto isso, Heitor executava seu plano para resgatar a herança de seu pai. Disfarçado como um funcionário de manutenção, ele usou um clone do cartão de acesso de um guarda, obtido por Otávio, para entrar na área dos cofres do Banco Mercantil após o expediente. A tensão era palpável a cada passo pelos corredores silenciosos de mármore. Em menos de 10 minutos, ele estava diante da caixa 734. Abriu-a e encontrou o que procurava: os contratos originais da sociedade e um pequeno livro-razão de capa preta. Ao sair pela entrada principal, misturando-se ao fluxo de pessoas, seu sangue gelou. Beatriz Monteiro entrava no banco, com seu ar de elegância e autoridade, caminhando a poucos metros dele. Seus olhares não se cruzaram, mas por um instante, Heitor sentiu um calafrio, a intuição de que a predadora chefe do clã Monteiro estava caçando no mesmo território que ele. A conexão era um aviso. O tempo estava se esgotando. De volta à segurança de seu galpão, o conteúdo da caixa revelou uma maldade ainda mais profunda do que Heitor imaginava. O livro-razão de seu pai era um diário dos pecados de Afonso. Registros de subornos, chantagens e, o mais chocante, provas de que Afonso havia orquestrado a falência de um pequeno concorrente anos antes, um ato que levou o dono da empresa ao suicídio. A revelação atingiu Heitor com força.
Sua vingança não era mais apenas pessoal. Era uma questão de justiça por outras vítimas, outras famílias destruídas pela ganância de Afonso. Sua missão ganhou uma nova e sombria dimensão moral. Impulsionado pela humilhação, Ricardo Monteiro decidiu que não podia mais ser um peão no jogo de seu pai. A demissão de um diretor leal, baseada no que ele suspeitava ser paranoia pura, foi a gota d'água. Ele começou a agir, convocou reuniões secretas com outros membros do conselho e acionistas minoritários, todos descontentes com a liderança errática e ditatorial de Afonso. Com o pretexto de proteger o futuro da companhia, Ricardo começou a articular um golpe corporativo silencioso para tomar o controle das mãos de seu pai. A subtrama da guerra civil interna dos Monteiro estava oficialmente declarada, com Ricardo, o príncipe preterido, agora liderando uma rebelião. Ao mesmo tempo, Heitor finalmente conseguiu isolar a origem da sonda em sua rede. Não era hostil, era investigativa, e seguia o mesmo rastro digital que levava aos servidores dos Monteiro. Ele percebeu a verdade. A jornalista que ele usara como isca era muito mais competente do que ele previa. Ela havia contratado um profissional. Pela primeira vez, Heitor sentiu uma pontada de respeito por um de seus peões. Agora ele tinha uma escolha: neutralizar essa investigação paralela que poderia interferir em seus planos ou, de alguma forma, usá-la. A conexão, antes unilateral, agora tinha 2 sentidos, mesmo que Helena não soubesse que o fantasma que ela caçava estava ciente de cada um de seus passos. Sentindo que a verdade estava perigosamente perto de ser descoberta por outras vias, Beatriz Monteiro agiu com a decisão de uma rainha protegendo seu castelo. Ela contatou um homem chamado Almeida, um ex-coronel dos serviços de inteligência que agora trabalhava como investigador particular. Almeida era uma lenda nos círculos de poder, um homem discreto, implacável e com recursos que rivalizavam com os de uma pequena agência governamental. A missão que Beatriz lhe deu era sucinta e direta: encontre o filho de Eduardo, descubra onde ele vive, o que ele faz, quem ele é. Quero saber até a marca do café que ele bebe. Mas, acima de tudo, não seja detectado. A caçada a Heitor deixou de ser uma intuição e se tornou uma operação profissional e bem financiada. O tempo de Heitor nas sombras estava oficialmente contado. Paralelamente, a investigação de Helena levou a uma mulher de meia idade que vivia modestamente no Ipiranga. A filha do empresário que, segundo os registros de Vector, havia se suicidado após a falência de sua empresa. A entrevista foi um rio de mágoas contidas por décadas. A mulher, entre lágrimas, mostrou a Helena uma caixa de cartas que seu pai escrevera para sua mãe, detalhando a pressão e as ameaças que sofria de um jovem e ambicioso Afonso Monteiro. Helena agora tinha mais do que dados financeiros. Ela tinha um rosto, uma vítima, uma tragédia humana. Percebendo que não podia mais esperar, ela tomou a decisão mais crítica de sua carreira. Escreveu e publicou a primeira matéria de uma série, não em seu antigo jornal, mas em um blog de jornalismo investigativo com alcance internacional. O título era explosivo: A Semente do Império, a história esquecida por trás da ascensão dos Monteiro. O artigo caiu como uma bomba no mercado financeiro e na alta sociedade. Mas Heitor sabia que precisava de um segundo golpe para transformar o incêndio em um inferno. Antes que os advogados dos Monteiro pudessem sequer redigir uma nota de repúdio, ele agiu, selecionou o documento mais incriminador do livro Razão de seu pai, uma ordem direta de Afonso para sabotar a cadeia de suprimentos do concorrente, e o vazou anonimamente para um telejornal de grande audiência. A conexão foi imediata. A história de Helena agora tinha uma prova documental irrefutável. A narrativa estava fora do controle dos Monteiro. O silêncio fora quebrado por um trovão. Na mansão, o caos era total. O preço das ações despencava, parceiros de negócios ligavam em pânico e a imprensa montava acampamento do lado de fora dos portões.
Afonso, encurralado e humilhado publicamente, explodiu. Cego pela fúria e pela paranoia, ele viu a mão de um único traidor por trás de tudo: seu próprio filho. Ele invadiu o escritório de Ricardo, a matéria do telejornal passando na TV ao fundo. "Foi você!" Ele rugiu, o rosto vermelho de ódio. "Você vazou isso para a imprensa para acelerar seu golpe, para me destruir!" Ricardo, que passara o dia tentando desesperadamente conter a crise, olhou para o pai com incredulidade e, em seguida, com um desprezo gélido. A acusação foi um insulto final. "Você está louco", disse Ricardo, a voz baixa e perigosa. "Você está tão perdido em seus próprios fantasmas que não consegue ver a verdade. Você não precisa de mim para destruí-lo. Você é o arquiteto de sua própria ruína." O confronto foi brutal. O ponto de ruptura final. "A partir de hoje", declarou Ricardo, "eu não luto mais para salvar seu legado. Eu luto para tomar esta empresa de você, para salvá-la de sua loucura." A guerra civil não era mais secreta. Era uma batalha declarada pelo trono de um império em chamas. A retaliação dos Monteiro contra Helena foi imediata e selvagem. Um exército de advogados atingiu com um processo por difamação de cifras astronômicas, projetado não para vencer, mas para esmagá-la financeira e psicologicamente. Simultaneamente, o nome dela foi colocado em uma lista negra informal. Portas se fecharam, fontes desapareceram e até mesmo o blog que publicou sua matéria sofreu um ataque cibernético massivo. Encurralada, Helena teve seu momento de decisão. Vector lhe ofereceu uma saída: apagar seus rastros, criar uma nova identidade para ela em outro país. Mas recuar não era uma opção. Em um confronto direto com seu próprio medo, ela olhou para a montanha de evidências que ainda tinha sobre a Silêncio S.A. e decidiu que sua única jogada era postar tudo. "Eles querem me silenciar?", disse ela a Vector em uma chamada criptografada. "Então vamos fazer um barulho que eles jamais esquecerão." Sua decisão foi tomada. Ela prepararia e lançaria a segunda parte de sua investigação, a mais devastadora de todas, custe o que custar. Agindo sobre sua declaração de guerra, Ricardo convocou uma reunião extraordinária do Conselho. O confronto na sala de reuniões do 50º andar foi um espetáculo de traição e poder. De um lado, Afonso, o patriarca enfurecido, que via a todos como conspiradores. Do outro, Ricardo, frio e articulado, apresentando um dossiê que detalhava a queda vertiginosa do valor da empresa desde o início da crise, culpando diretamente a gestão errática e paranoica de seu pai. A votação para destituir Afonso da presidência do conselho foi um momento de decisão para cada membro. Lealdades antigas foram testadas, contra o instinto de sobrevivência. O resultado foi um racha quase perfeito. Ricardo não conseguiu a maioria absoluta, mas obteve apoio suficiente para paralisar a autoridade de Afonso. A empresa estava oficialmente dividida, um navio sem leme em meio à maior tempestade de sua história, exatamente como Heitor planejara. Longe da guerra corporativa, Beatriz recebeu o que esperava. O investigador Almeida apresentou-lhe um arquivo em um tablet. Nele, uma foto de vigilância de um homem saindo de um galpão na Moca, um rosto que ela não via há 20 anos, mas que reconheceu instantaneamente nos traços endurecidos pela vida. Heitor, vivo e em São Paulo. O fantasma tinha um nome e um endereço. Aquele foi o momento de decisão de Beatriz. Ela poderia entregar a informação a Afonso, que sem dúvida agiria com violência cega, ou poderia lidar com a situação com a precisão de um cirurgião. Ela escolheu a segunda opção. "Continue a vigilância", ordenou ela a Almeida. "Não o toque. Eu quero saber qual é o seu próximo passo. Quero entender a mente do meu inimigo antes de esmagá-lo." Sua decisão transformou a caçada em um jogo de xadrez pessoal entre ela e Heitor. Heitor, por sua vez, sentiu a rede se fechando. A vigilância profissional era inconfundível. Ele sabia que sua identidade estava comprometida ou prestes a ser. Ao mesmo tempo, ele viu o ataque brutal contra Helena e sentiu uma responsabilidade inesperada. Ela era um peão, mas um peão corajoso que ele havia colocado na linha de fogo. Aquele foi seu momento de decisão. A vingança lenta e anônima não era mais uma opção. Era hora de sair das sombras. Ele olhou para os documentos originais de seu pai, a prova legal de que 50% daquele império em ruínas era seu por direito. Sua decisão foi abandonar a guerra psicológica e iniciar a batalha final.
Ele não iria mais apenas assombrá-los. Ele iria enfrentá-los em campo aberto, usando a lei como sua espada e a verdade como seu escudo. O plano mudou, de destruição total para a reconquista. Ele contatou o único advogado em que seu pai confiava, um velho amigo de Anselmo, e marcou uma reunião. A vingança estava prestes a dar lugar à reivindicação. Sentindo que a verdade estava perigosamente perto de ser descoberta por outras vias, Beatriz Monteiro agiu com a decisão de uma rainha protegendo seu castelo. Ela contatou um homem chamado Almeida, um ex-coronel dos serviços de inteligência que agora trabalhava como investigador particular. Almeida era uma lenda nos círculos de poder, um homem discreto, implacável e com recursos que rivalizavam com os de uma pequena agência governamental. A missão que Beatriz lhe deu era sucinta e direta. Encontre o filho de Eduardo. Descubra onde ele vive, o que ele faz, quem ele é. Quero saber até a marca do café que ele bebe. Mas, acima de tudo, não seja detectado. A caçada a Heitor deixou de ser uma intuição e se tornou uma operação profissional e bem financiada. O tempo de Heitor nas sombras estava oficialmente contado. Paralelamente, a investigação de Helena a levou a uma mulher de meia idade que vivia modestamente no Ipiranga, a filha do empresário que, segundo os registros de Vector, havia se suicidado após a falência de sua empresa. A entrevista foi um rio de mágoas contidas por décadas. A mulher, entre lágrimas, mostrou a Helena uma caixa de cartas que seu pai escrevera para sua mãe, detalhando a pressão e as ameaças que sofria de um jovem e ambicioso Afonso Monteiro. Helena agora tinha mais do que dados financeiros. Ela tinha um rosto, uma vítima, uma tragédia humana. Percebendo que não podia mais esperar, ela tomou a decisão mais crítica de sua carreira. Escreveu e publicou a primeira matéria de uma série, não em seu antigo jornal, mas em um blog de jornalismo investigativo com alcance internacional. O título era explosivo: A Semente do Império, a história esquecida por trás da ascensão dos Monteiro. O artigo caiu como uma bomba no mercado financeiro e na alta sociedade. Mas Heitor sabia que precisava de um segundo golpe para transformar o incêndio no inferno. Antes que os advogados dos Monteiro pudessem sequer redigir uma nota de repúdio, ele agiu. Selecionou o documento mais incriminador do livro Razão de seu pai, uma ordem direta de Afonso para sabotar a cadeia de suprimentos do concorrente, e o vazou, anonimamente, para um telejornal de grande audiência. A conexão foi imediata. A história de Helena agora tinha uma prova documental irrefutável. A narrativa estava fora do controle dos Monteiro. O silêncio fora quebrado por um trovão. Na mansão, o caos era total. O preço das ações despencava. Parceiros de negócios ligavam em pânico e a imprensa montava acampamento do lado de fora dos portões. Afonso, encurralado e humilhado publicamente, explodiu. Cego pela fúria e pela paranoia, ele viu a mão de um único traidor por trás de tudo: seu próprio filho. Ele invadiu o escritório de Ricardo, a matéria do telejornal passando na TV ao fundo. "Foi você!" ele rugiu, o rosto vermelho de ódio. "Você vazou isso para a imprensa para acelerar seu golpe, para me destruir." Ricardo, que passara o dia tentando desesperadamente conter a crise, olhou para o pai com incredulidade e em seguida com um desprezo gélido. A acusação foi o insulto final. "Você está louco", disse Ricardo, a voz baixa e perigosa. "Você está tão perdido em seus próprios fantasmas que não consegue ver a verdade. Você não precisa de mim para destruí-lo. Você é o arquiteto de sua própria ruína." O confronto foi brutal, o ponto de ruptura final. "A partir de hoje", declarou Ricardo, "eu não luto mais para salvar seu legado. Eu luto para tomar esta empresa de você, para salvá-la de sua loucura." A guerra civil não era mais secreta. Era uma batalha declarada pelo trono de um império em chamas. O palco para a destruição mútua estava montado. A confissão de Otávio Neves veio em meio a súplicas e dentes quebrados. Sob a coerção brutal dos homens de Afonso, ele revelou a existência do fantasma e da jornalista. Para a mente distorcida de Afonso, as peças se encaixaram de forma perversa. Ricardo, seu filho traidor, havia se aliado à imprensa para vazar os segredos da família e tomar o poder. A verdade era irrelevante. A narrativa em sua cabeça era a única que importava.
e ela exigia uma conclusão sangrenta. No exato momento em que Afonso recebia essa confirmação, Helena apertava publicar. Sua matéria final sobre a Silêncio S.A. se espalhou pela internet com a velocidade de um vírus, detalhando com provas irrefutáveis como a empresa de fachada foi usada para pagar pelo silêncio e pela morte de Eduardo. A notícia explodiu no meio da Assembleia de Acionistas. Os celulares na sala de reuniões se iluminaram e um murmúrio chocado se transformou em um rugido de pânico. O discurso de Ricardo sobre um novo futuro para a empresa morreu em seus lábios. Ele olhava para os rostos horrorizados dos investidores e percebia a terrível ironia. Sua tentativa de golpe o coroou rei de um cemitério. Ele não havia conquistado um império, havia herdado um processo criminal. Longe do caos corporativo, Heitor esperava nas ruínas do antigo prédio, um esqueleto de concreto e aço retorcido, onde a ambição de dois amigos havia nascido e morrido. Beatriz Monteiro chegou, impecável em meio à decadência. O confronto não foi de gritos, mas de sussurros venenosos. "Acabou", disse Heitor, a voz ecoando no espaço vazio. O silêncio foi quebrado. Beatriz o encarou, não com medo, mas com uma calma gélida. "Dinheiro", ela ofereceu. "Você pode ter o que quiser. Um novo nome, uma nova vida, longe daqui." Heitor riu, um som sem alegria. "Eu não quero uma nova vida, eu quero a minha de volta, a que vocês roubaram." Foi então que Beatriz deu o checkmate, a revelação final e mais terrível. "Você culpa o Afonso. Afonso é ganancioso, um tubarão. Ele traiu seu pai por dinheiro, mas ele é fraco. Quando seu pai descobriu a fraude e ameaçou expor tudo, Afonso hesitou." Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma escuridão que Heitor jamais imaginara. "Eu não. Afonso queria construir uma empresa. Eu queria construir uma dinastia. E dinastias não podem ter elos fracos. O acidente, a decisão final foi minha." A confissão caiu no ar como uma pedra de gelo. O verdadeiro monstro não era o rei, era a rainha, a arquiteta de tudo. Naquele instante, uma terceira figura emergiu das sombras. Era Afonso. Guiado pela informação de seus capangas sobre o paradeiro da sua esposa, ele chegara a tempo para ouvir a confissão. O mundo do patriarca, já rachado, desintegrou-se por completo. Ele não era o mestre do jogo, era apenas a peça mais brutal no tabuleiro de sua esposa. A mulher que ele protegeu, a família pela qual ele pecou, tudo era uma farsa, orquestrada por ela. Simultaneamente, a notícia final chegou aos celulares de todos. O advogado de Heitor, Dr. Bastos, havia protocolado a ação. O Império Monteiro estava legal e financeiramente acabado. Heitor apenas observava. Afonso olhou para Beatriz, depois para Heitor e finalmente para as próprias mãos que haviam selado seu destino. A dor em seu rosto era de um homem cuja alma havia sido arrancada. Ele deu um passo para trás, em direção a uma viga instável que pendia sobre eles. "Dinastia", ele murmurou, a palavra se transformando em um soluço. Com um grito que era parte raiva, parte desespero, ele se chocou contra a estrutura de suporte danificada. O som de metal se partindo ecoou, seguido do estrondo ensurdecedor do desabamento. Beatriz gritou, mas era tarde. Poeira e escuridão engoliram tudo. Quando a nuvem baixou, Afonso jazia sobre os escombros do seu primeiro escritório, o rei enterrado em seu próprio castelo em ruínas. Heitor estava de pé, ileso, olhando para a mulher paralisada que havia perdido tudo. A vingança estava completa, mas não havia glória, apenas o silêncio pesado da devastação. As sirenes chegaram, mas Heitor já havia se dissolvido na noite. Um fantasma retornando às sombras. Ele deixou para trás a cena final da tragédia dos Monteiro. Uma rainha de gelo, catatônica em meio à poeira, e um rei esmagado sob o peso de seus próprios pecados. A vingança de Heitor não terminou com o estrondo de sua autoria, mas com o som da autodestruição deles, o que foi, talvez, a justiça mais poética de todas. Nas semanas que se seguiram,
O que restava do Império Monteiro foi devorado por advogados, promotores e credores. A confissão de Beatriz, testemunhada por Heitor e posteriormente formalizada em troca de uma sentença reduzida, selou o destino da família. Ricardo, o herdeiro de um trono que já não existia, foi deixado para presidir o funeral de seu legado. Ele perdeu tudo: a empresa, o nome, a fortuna. Sua arrogância foi substituída por um vazio perpétuo, o castigo de sobreviver para administrar as ruínas de seu sobrenome. Helena Vargas, por outro lado, emergiu das cinzas como uma estrela do jornalismo. Sua série sobre os Monteiro lhe rendeu prêmios e reconhecimento internacional. Ela era a prova de que a verdade, por mais que tentem silenciá-la, sempre encontra uma fresta para vir à luz. Mesmo no auge de seu sucesso, ela por vezes se pegava pensando no informante anônimo, o maestro invisível de toda a ópera, cuja identidade permaneceu como o último grande segredo da história. E quanto a Heitor? A batalha legal, habilmente conduzida por Dr. Bastos, foi longa, mas vitoriosa. Os tribunais reconheceram a fraude e o direito de Heitor como herdeiro de Eduardo. Ele não se tornou o CEO do que restou da empresa. Em vez disso, forçou sua liquidação total. Usou sua parte da fortuna para compensar as outras vítimas de Afonso Monteiro, incluindo a família do empresário levado ao suicídio, e depois desapareceu dos holofotes. Sua guerra havia acabado. A sede de vingança que o consumiu por 20 anos fora saciada, mas o fogo, ao se apagar, deixou para trás um frio profundo e um silêncio diferente. Não o vimos em um arranha-céu, mas sim em frente a uma casa simples, num bairro antigo, a casa de sua infância, que ele comprara de volta. Em suas mãos a fotografia desbotada de seus pais sorrindo. Ele havia conseguido vingar as suas mortes, limpar o nome de seu pai, restituir a sua herança. Mas a vitória tinha um gosto agridoce, como cinzas na língua. Ele se preparou por 2 décadas para ser uma arma, e agora que seu alvo fora destruído, ele se sentia como um soldado sem guerra, um fantasma sem assombração. A herança silenciosa nunca foi sobre o dinheiro, foi sobre o peso de uma verdade não dita. Agora que a verdade havia sido gritada para o mundo, o peso se fora. Mas o que restara em seu lugar? Ele não encontrou a felicidade no fundo de sua vingança, nem a paz. Encontrou apenas o fim de um longo e doloroso capítulo e a assustadora liberdade de uma página em branco. A história de A Herança Silenciosa nos mostra que as sementes da traição, uma vez plantadas, podem gerar florestas de dor que se estendem por gerações. A busca de Heitor por justiça o levou por um caminho sombrio, forçando-o a se tornar um monstro para caçar outros. Fica a reflexão: até que ponto a vingança é uma forma de justiça, ou apenas um veneno que consome quem o carrega? O futuro de Heitor agora é uma tela em branco. Será que ele conseguirá encontrar um novo propósito, longe das sombras do passado? E Helena? Que novas verdades sua coragem a levará a descobrir? Essas são histórias para outro dia. Se você se emocionou com essa jornada de tensão, mistério e reviravoltas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Deixe seu comentário abaixo nos dizendo o que achou do plano de Heitor. E, enquanto espera pela nossa próxima trama, por que não assiste ao vídeo que está aparecendo na tela agora? É uma história de poder e traição em uma família real que vai te prender do início ao fim. Obrigado por assistir e até a próxima!